Olá pessoal, estamos de volta. Que tarde legal de segunda-feira, hein? Que maravilha! Gente, eu estou impressionado com esse feedback, com esse carinho vindo do estado de Pernambuco inteiro. A gente vai ter agora aula para o terceiro ano, mas isso não é problema, porque todo mundo pode assistir. É um assunto super importante, pré-modernismo. Gente, eu estou com o celular aqui na mão, não para de chegar mensagens, não para de chegar mensagem aqui para o pessoal da direção. Olha, gente, eu vou agradecer, vou falar com todo mundo. Alessandra, Carol, Dário, Maria, Mano Felipe, Lena, Jamile, que está em casa assistindo. Obrigado pelo apoio, amor. Eduarda, Jéssica. Gente, ó, vai adicionando, eu vou responder a todo mundo. Vou fazer lives essa semana no meu Instagram à noite, beleza? E a gente vai trocar essas informações, trocar essas ideias. Está na sua tela, em tela cheia. O assunto da aula agora é pré-modernismo. Antes de mais nada, vai lá no meu Instagram, @luiz_lp3 e @luizfernando.redação. São dois Instagrams aí com informações bem interessantes para a gente poder trocar essa ideia sobre linguagem e redação, beleza? Vamos agora para a aula de pré-modernismo. Pré-modernismo, assunto que vai cair na tua prova. Você que vai fazer o SSA 3, é um dos principais assuntos de literatura. Uma outra coisa importante, você que vai fazer o Enem, pré-modernismo, os autores do pré-modernismo estão sempre presentes dentro da prova do Enem. Então, se liga nessa aula, você fera. Essa aula é dedicada a você, em especial, que vai fazer a prova do Enem. Não esquece, vai mandando teus comentários aqui no WhatsApp. E aí, daqui a pouco a gente joga no ar os comentários e eu vou responder algumas perguntas, beleza? Vamos embora? Ó, antes de a gente começar, a gente dá uma relembrada bem rápida naquilo que eu já tinha falado. Nas escolas literárias. Então me acompanha. Barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, beleza? Pronto. Esses movimentos estéticos aí, todos têm suas características próprias, seus autores, obviamente, sua linguagem, suas representações ideológicas, etc, etc. Beleza? Beleza. O que é que acontece? Existem dois, e aí eu vou agora deixar meu diretor de imagem doido, que eu vou pedir para ele cortar por 4, e eu vou começar a passear pelo estúdio, e a gente não tinha combinado isso, mas não tem problema não. Vem pra cá, tá bom aqui, diretor? Tá bom aqui? Ó, eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois movimentos, ó. Parnasianismo, beleza? E o simbolismo. Parnasianismo e simbolismo. Gente, esses dois movimentos estéticos aqui, eles são de extrema importância para a gente começar a falar sobre o pré-modernismo, o tema da nossa aula de hoje. O que é que vai acontecer? Certo? Nem se preocupe, fico. Como eu adoro fico, não tem isso não. Olha lá, parnasianismo e simbolismo. Esses dois movimentos estéticos são de extrema importância para a gente começar a aula de hoje, que é a aula de pré-modernismo. Vejam só. Tem toda aquela cronologia da literatura, né? Barroco, arcadismo, romantismo, nananana. Chegamos ao parnasianismo e simbolismo. O parnasianismo do grande poeta Olavo Bilac, beleza? E o simbolismo de Cruz e Souza. Tranquilo. O que é que acontece? O parnasianismo e o simbolismo são movimentos, finalzinho do século XIX, né? Que vão trazer uma nova perspectiva artística, tá? Uma perspectiva que vai incomodar, em especial, a literatura parnasiana. Beleza? O parnasianismo é um movimento estético nascido na Europa, para ser mais exato, na França, tá? Que tinha como característica principal uma supervalorização da estética formal, né? Do poema formal, daquela linguagem exacerbada, da presença da mitologia grega. Para alguns críticos literários, para alguns estudiosos, eu discordo disso, é uma literatura que valoriza mais a estrutura, a forma, do que o conteúdo. Beleza? Eu não concordo muito com isso, não. Mas isso é uma outra situação, tá? E aí, por que o parnasianismo e o simbolismo são tão importantes nesse momento? Porque enquanto está rolando o parnasianismo e simbolismo no Brasil, na Europa, o pensamento artístico começa a mudar. E aí a gente vai ver que na Europa
esses dois movimentos estéticos começam a perder força e o que vai acontecer é justamente o prenúncio de uma nova estética advinda das vanguardas europeias, tema da nossa próxima aula. A gente vai analisar as vanguardas europeias aqui, beleza? Então, olha só, o barrasianismo, literatura rebuscada, culto à arte pela arte, perfeição formal, né? Descrição de objetos como vaso grego, vaso chinês, outros poemas lindos também que a gente tem, né? Via Láctea é maravilhoso, né? Simbolismo, a literatura mais associada à musicalidade, à efemeridade da vida. Mas o que é que acontece? Esses dois movimentos começam a perder força no Brasil e aí a gente vai ter agora o estudo, na verdade a gente vai ter agora um período de transição de nossa literatura. Antes da gente falar de pré-modernismo, é importante a gente lembrar que, cronologicamente falando, olha para o quadro, ó, o ano de 1922 vai ser um marco fantástico, histórico para a nossa literatura, para as nossas artes. É aqui, ó, que vai ocorrer a Semana de Arte Moderna. Só que antes de Semana de Arte Moderna, da Semana de Arte Moderna acontecer em São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, aquele rebuliço todo no universo das artes, a gente vai precisar estudar alguns autores meio que prepararam esse momento. Na verdade, que antecederam esse momento. O pré-modernismo é esse período de transição que tem algumas características típicas, particulares, mas não é considerado uma escola literária. Repito, o pré-modernismo não é considerado uma escola literária. A partir de agora, para todos os feras do estado de Pernambuco, tela cheia, para a gente começar com o pré-modernismo. E eu vou pedir para vocês darem uma olhada aqui, ó. Gente, quando a gente vai estudar pré-modernismo, a gente estuda em especial um pouco da vida, sobretudo a obra de 5 grandes escritores. Aí só tem 4, mas são 5, tá? Então, Euclides da Cunha, sem sombra de dúvidas, talvez o principal desse momento, tá? Augusto dos Anjos, paraibano fantástico. Ó, Monteiro Lobato, todo mundo já ouviu falar, né? Lima Barreto e Graça Aranha. Professor Luiz, por que você não colocou a foto do Graça Aranha? Gente, como a gente tem pouco tempo de aula, eu vou deixar para falar de Graça Aranha, que é um homem, muita gente acha que é uma mulher, né? Mas é Graça Aranha, um homem. Eu vou deixar para falar sobre ele quando eu estiver falando de Semana de Arte Moderna, tá? Por quê? Porque ele foi um dos caras principais, um dos principais divulgadores da Semana de Arte Moderna. Então aqui eu vou focar neles 4, ok? Vamos embora. Então, como eu tinha dito a vocês, porque esse filme aqui, ele foi na época um marco, porque foi uma adaptação do livro do Euclides da Cunha, e o livro do Euclides da Cunha, de 1902, fica sendo considerado o marco do pré-modernismo no Brasil, né? Lembra o que eu falei para vocês? Toda escola literária ela tem uma data com a publicação de um livro. Mesmo sabendo que o pré-modernismo não se configura como escola literária, a gente vai ter a data lá, né, de 1902, publicação do livro Os Sertões, para a gente poder se basear dentro da cronologia da literatura brasileira. Beleza? Em tela cheia você vai acompanhar comigo agora. Então, o pré-modernismo é o período que vai do início do século XX até a Semana de Arte Moderna em 1922. Gente, nas próximas aulas a gente vai ver a Semana de Arte Moderna, vocês vão perceber a importância desse movimento. Beleza? Designação nova na historiografia brasileira. Seu conceito é amplo e algo impreciso. Pré-modernistas seriam as obras que fugiam dos esquemas rígidos da tradição e problematizariam a sociedade e a literatura do tempo, antecipando, com isto, as conquistas do modernismo. Olha para mim. Presta bem atenção para você entender. Pré-modernismo não é escola literária, eu já disse isso para você, você já anotou no seu caderno. Porém, a gente vai ter que saber de uma coisa muito importante, que é cada escritor pré-modernista, dito pré-modernista, tem uma característica específica de sua obra. Por exemplo, Euclides da Cunha, com Os Sertões, né, a Guerra de Canudos no interior da Bahia. O Augusto dos Anjos, o antipoeta da literatura brasileira, o cara que começou a colocar em textos literários elementos da química, da biologia. Né? A gente vai analisar, falar sobre ele hoje. Monteiro Lobato, o primeiro cara a trazer literatura infanto-juvenil para o Brasil, né? Ficou conhecido
por meio da literatura infanto-juvenil. E Lima Barreto, o nacionalismo crítico no sudeste do Brasil. Tá? Não vamos falar de Graça Aranha hoje, beleza? Percebam, são 4 autores que eles não têm, aparentemente, nada a ver um com o outro. Nada a ver. Esse é um dos motivos que eu não posso considerar o pré-modernismo uma escola literária. Porque se você pega, por exemplo, o romantismo, a aula que a gente acabou de ter, você vai ter lá os autores que falam do índio, os autores que falam da mulher, né? A gente vai ter, pelo menos, um viés a ser seguido. Aqui não. Aqui a gente tem umas características genéricas, importantíssimas, que vão fazer toda a diferença para o modernismo, que vai acontecer, didaticamente falando, a partir de 1922, né? Mas a gente não tem um consenso em relação a essas produções. A gente estuda, né, as obras pré-modernistas, os autores, mas cada um com as suas particularidades. De olho na tela, presta bem atenção. Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã, de Graça Aranha, marcaram o início de semelhante postura. Ambos foram publicados em 1902. Repetindo, a gente vai falar de Graça Aranha na próxima aula, quando eu falar de Semana de Arte Moderna. Beleza? Ainda na sua tela você vai ver. Não constitui um estilo de época. Olha lá, não constitui um estilo de época. Quer dizer que não se configura como uma escola literária, um movimento artístico. Uma fase de transição, e sim uma fase de transição da literatura brasileira, pois os primeiros 20 anos do século XX apresentaram uma vasta e diversificada produção literária. Vê, uma vasta e diversificada. Você pega um texto de Euclides da Cunha, não tem nada a ver com o texto de Augusto dos Anjos. Um é da prosa, outro é da poesia. A poesia de Augusto dos Anjos é completamente ímpar. A gente vai analisar isso já já. Percebe? Então a gente não tem, de fato, um movimento estético, uma escola literária disso aí. Pré-modernismo é um termo genérico que designa a produção literária de alguns autores que, não sendo ainda modernos, já promovem rupturas com o passado. E aí é tão interessante, quando vocês estiverem assistindo a minha aula de Semana de Arte Moderna, uma palavra que eu vou falar muito é essa, ruptura, quebra, ruptura com o passado. Essa Augusto dos Anjos não é um cara moderno. Para mim ele é. Ele só escreveu um livro, né? E dentro do seu universo linguístico, dentro da sua poesia, ele inovou, ele reinventou a forma de fazer poesia. Tá, então ele não é moderno porque ele escreveu antes da Semana de Arte Moderna. Vocês percebem que essas datas, que essa cronologia, ela meio, né? Tá entendendo? Então, assim, para mim ele é moderno. Porém, dentro dos estudos da literatura, da historiografia da literatura brasileira, a gente vai estudar Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Lobato, né? Monteiro Lobato, dentro do pré-modernismo. Tá? E aí nós temos aí, ó, isso aqui é importantíssimo. Eu vou pedir para botar em tela cheia mais uma vez. Opa, pronto. Só para a gente poder printar isso. Coloque em tela cheia para o pessoal printar. Olha só, síntese gráfica do movimento pré-modernista. E aí nós temos aí, ó, presta bem atenção, essas setinhas aí mostram pra gente exatamente a proposta, ou a gente mostra esse período de transição dentro do universo pré-modernista. Printa a tela do teu celular, tira foto da televisão. Então nós temos aqui, ó, denúncia, protesto, total. Essa denúncia, esse protesto, a gente encontra em Os Sertões, por exemplo. Tá? A gente encontra em Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Tá? Olha, literatura de documento. A obra Os Sertões é uma obra documental. Tá? É um texto. Se você me perguntar, Luiz, Os Sertões, ela é uma obra da literatura ou ela é uma obra mais jornalística? Sei lá. Eu já li 2 vezes Os Sertões, um dos livros que eu mais adorei. Ela transita entre o jornalismo, que o Euclides da Cunha era jornalista, né? Foi enviado ao sertão da Bahia para fazer matéria sobre a Guerra de Canudos, mas ela também se tornou um clássico da nossa literatura, né? Então eu digo que Os Sertões é uma obra de caráter social, sociológica, tá? De extrema importância, já já a gente fala sobre ela. É uma arte útil, interesses pelos problemas sociais. Gente, é tão interessante isso, porque a gente vai ter um resgate a esses interesses sociais dentro da arte no modernismo. Você vai ver isso principalmente na segunda fase do modernismo. Quando a gente começar a estudar
a geração de 1930, o regionalismo, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz. Quando a gente começar a estudar esse pessoal, a gente vai ver que esse momento ele influencia a literatura desses pensadores, desses artistas, desses autores, enquanto denúncia social. Vê que o pré-modernismo não está ali apenas de enfeite, não. Tá? Olha lá. Documento e crítica. Essa crítica, se tem uma palavra que vai permear o modernismo, é a crítica, né? Então, assim, a primeira geração, ela é problemas sociais. Os dois Brasis sendo retratados. O arcaísmo rural, a gente vê em alguns personagens do Monteiro Lobato isso com muita força, e o refinamento litorâneo, ou seja, Brasis que apresentam polos opostos. E isso é muito forte dentro do pré-modernismo. Vale lembrar que o modernismo, em especial a segunda fase, que eu acabei de citar, o regionalismo de 1930, vai amadurecer ainda mais essas ideias. Beleza? Vamos embora. E aí, a gente tem algumas características importantes que estão na sua tela. Olha lá. Ruptura com o passado. Molda-se as transformações históricas. Tendências que adotam a ingenuidade e o sentimento dos povos primitivos. Essa ideia de voltar à sua origem, o modernismo vai resgatar isso na necessidade de voltar ao Brasil, ao sentimento de brasilidade. Movimentos como, por exemplo, o movimento do verde e amarelismo, a poesia pau-brasil do Oswald de Andrade, né? O resgate ao nosso, beleza? Meio que aquela ideia de se livrar, né, da influência artística portuguesa, europeia, tá? O anseio de independência e renovação profunda. Essa independência é independência no plano artístico, no plano cultural, no plano ideológico. Independência essa que vai ser o grande estopim. O estopim vai acontecer lá na Semana de Arte Moderna. Apertei aqui sem querer. Na Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Beleza? Vamos lá. Marcando um desgosto e a decepção do homem com o passado. Que desgosto é esse? Esse desgosto é exatamente com a literatura parnasiana, com a literatura simbolista, em especial com o parnasianismo. Eu costumo brincar e digo que o parnasianismo é um movimento estético que ele não fez críticas a ninguém, porém foi um dos mais criticados. Se você estudar, né, por exemplo, a gente vai estudar aqui o parnasianismo dentro do universo, quando a gente vai citar o parnasianismo, quando a gente for trabalhar a Semana de Arte Moderna, a primeira geração do modernismo, a gente vai ver que, né, Manuel Bandeira, né, no poema Os Sapos, em Poética, né, desceu o sarrafo mesmo, né, criticou bastante a literatura parnasiana. Então, esse desejo de liberdade de expressão, esse desejo de trazer para a arte problemas sociais, trazer para a literatura denúncia social, literatura enquanto resgate histórico, literatura documental, né, factual. Gente, isso é tão importante lá no modernismo, porém, o pontapé inicial é dado, sim, no pré-modernismo. Beleza? Uma outra, olha aqui, ó. Tá, isso é bem importante, olha só. A gente sabe que todo período da literatura ele tem, né, ele é embasado por questões históricas, né, sem sombra de dúvida. Falei disso para vocês, né? O barroco, ele tem uma relação direta de consequência, inclusive, com a Contra-Reforma, o arcadismo com o iluminismo na Europa, o arcadismo no Brasil com a Inconfidência Mineira. Na aula anterior a gente viu o romantismo e vimos a relação do romantismo com independência do Brasil, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Lembram disso? Realismo, naturalismo. A gente vai ver nas próximas aulas de segundo ano, para todo mundo assistir, a gente vai ver a relação do realismo e naturalismo com o surgimento das teorias científicas, né? Como, por exemplo, o materialismo, o cientificismo, o determinismo. Essas teorias permeiam a literatura real naturalista, não só no Brasil, como na Europa também. Tá? Mas aqui eu vou pedir para a gente colocar em tela cheia para os meus alunos do estado inteiro, que agora eu estou falando para Pernambuco inteiro, eu estou feliz demais por isso. Quero fazer um agradecimento. Ô Bento, eu quero fazer um agradecimento à gestora do colégio de Goiânia. Bento, ô Bento, me diz quem foi. O pessoal da produção vai me dizer. Foi a gestora do colégio de Petrolina, mandou um recado.
diz que está assistindo a gente, está divulgando para os alunos lá de Petrolina. Ó, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. O celular não para. Chega mensagem aqui, recebendo mensagem de todo mundo. Vou ler o que der, vou responder o que der aqui, eu prometo que eu respondo, tá? Então um abraço lá para a gestora do Colégio de Petrolina. Depois procura saber o nome dela para mandar um abraço, beleza? E muito obrigado aí pela presença, pela audiência de vocês. Em tela cheia a gente vai ver o que é que acontece com a história do Brasil nesse momento, da época do pré-modernismo, dos escritos pré-modernistas. Então em tela cheia para você tá lá, olha, a Revolução de Canudos. Gente, essa para mim é uma das mais importantes. Super importante a gente saber sobre a guerra, sobre a Batalha de Canudos. Por quê? Foi para Canudos, né, na Bahia, que o Euclides da Cunha foi enviado para noticiar, para reportar. Né? E quando ele chega lá, ele presencia, né, ele assiste ao massacre, né, do exército com a população daquela cidade, daquele lugar. Tá? Daí nasceu a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Aproveitando, antes da gente falar disso aqui, mandar um abraço para a galera de Paulista, que está mandando recado, mandar um abraço para a galera de Goiânia, Caruaru, Arco Verde, Petrolina, mais uma vez, todo mundo ligado, Tamandaré, a galera de Olinda está falando com a gente, a galera de Abreu e Lima, Caetés, olha só, Igaraçu, Itamaracá, todo mundo mandando mensagem no nosso WhatsApp, todo mundo fazendo comentário, show de bola, muito bom, né, gente, esse momento, né? Muito bom esse momento de interação. Você está em casa, eu espero que você esteja em casa, né? Cuida de papai, cuida de mamãe, de vovô, de vovó, geralmente eles são meio, né? Querem sair. Eu digo que eu tenho lá em casa que não é tão fácil, fica em casa, tá? Álcool em gel, lavando tua mão, utilizando sabão direitinho, fazendo exatamente o que os profissionais de saúde, que são nossos heróis nesse momento, né? Ó, aplausos para esses profissionais de saúde, né, que estão nos ajudando. Enquanto você está em casa, a gente está aqui trabalhando, uma equipe massa, né, da Secretaria da Educação. Agradecer ao secretário Dr. Fred Amâncio, a toda a equipe que está aqui, a Mari, a Bento, a toda essa equipe maravilhosa que está aqui, os intérpretes de Libra, todo mundo para te levar conteúdo de qualidade, para te levar aulas atualizadas e assuntos que estarão nas tuas provas, tanto de Enem como de seriado e outros vestibulares que você fará e será aprovado esse ano, amém? Eu ouvi um amém? Amém! Coisa boa! Então vamos lá, voltando para a tela cheia. Bob em tela cheia, a importância histórica desse momento. Olha só, então eu tenho a Guerra de Canudos ou a Revolução de Canudos, o ciclo do cangaço, o misticismo e a fé no Padre Cícero, né? O Padre Cícero ele é mal comparado ao Antônio Conselheiro na obra Os Sertões, né? A liderança religiosa que o Padre Cícero, que o Antônio Conselheiro exerce naquela obra. A revolta da Chibata, a greve dos operários em São Paulo. Engraçado como São Paulo tem um crescimento político, artístico, econômico, social absurdo nesse momento. Tanto é que alguns anos depois, né, em 1922, a Semana de Arte Moderna acontece em São Paulo e não é por acaso, né? Era preciso, né, era necessário que a semana acontecesse em São Paulo, era o olhar do país, estava voltado para aquele estado, né? E por fim a República do Café com Leite, né? São Paulo e Minas Gerais. Então assim, todos esses fatos históricos estarão direto ou indiretamente nas obras dos nossos autores pré-modernistas, beleza? No próximo slide eu tenho aí para vocês, olha, opa, passei direto, vamos embora. Algumas outras observações, olha só, o início do século XX, necessidade de transformação nas artes temática e linguagem literária. Gente, eu faço questão de falar sobre isso, porque a literatura e a arte, de maneira geral, estavam acostumadas a uma literatura codificada, perfeitinha, certinha, lá no universo do parnasianismo, né? Uma literatura aparentemente nada social, né? Uma literatura que valorizava a métrica, o soneto clássico, né? Os quartetos certinhos, né? Os tercetos, o soneto clássico, a influência clássica. Então tudo isso, uma literatura elitizada, né? A literatura parnasiana é uma literatura elitizada, é a literatura do rico para o rico. Não é uma literatura sem qualidade. Eu não estou aqui falando mal do parnasianismo, Deus me livre, até porque
o meu professor orientador do mestrado daria 3 tapas na minha cara, porque ele é louco com o parnasianismo. E eu também adoro o parnasianismo. Bilac é espetacular, Alberto de Oliveira. Porém, a literatura que eles produziam, a arte que eles produziam, não era uma arte tão acessível. E eu gosto muito dessa informação que eu trouxe aqui para vocês. Necessidade de transformação nas artes, temática e na linguagem literária. A gente vai ver que a linguagem torna-se ainda mais acessível. Outra coisa, ruptura com os moldes simbolistas e parnasianos. Foi assim que eu comecei a aula de hoje, mostrando que o pré-modernismo vem exatamente se opor àquela proposta de arte trazida pelos simbolistas, em especial pelos parnasianos. Beleza? E aí nós temos aqui os principais autores, já tinha dito para vocês, Euclides da Cunha, o escritor de Os Sertões, Monteiro Lobato, que a gente conhece, né, através das obras da literatura infanto-juvenil, Lima Barreto, sugestão de um livro que já caiu várias vezes no Enem, tá? Umas 3 vezes no Enem, Triste Fim de Policarpo Quaresma, a obra mais conhecida do Lima Barreto. Falar em Lima Barreto também é falar da importância da literatura negra no Brasil, tá? Ele talvez foi um dos precursores da literatura negra no Brasil, de extrema importância, ok? Teve antes dele, teve Cruz e Souza também, o poeta simbolista, né? O primeiro poeta negro brasileiro, né? Mas o Lima Barreto também, de extrema importância, tá bom? Graça Aranha, que a gente vai conhecer um pouco mais lá na Semana de Arte Moderna, quando a gente for falar de semana, e Augusto dos Anjos. Eu vou pedir aí, ó, pra gente ver, dá o print nessa tela para vocês verem, olha lá. Os temas retratados por cada autor. Então, Graça Aranha, imigração alemã, análise do sertanejo nordestino, a gente vai ver isso em Os Sertões, Euclides da Cunha, a denúncia da miséria do caboclo Monteiro Lobato e a literatura infanto-juvenil também, registro da miséria dos subúrbios cariocas, no sudeste do Brasil, na obra de Lima Barreto, e a poesia pessimista e científica do Augusto dos Anjos. Olha, pode até existir, mas com as leituras que eu tenho de literatura, de crítica literária, de história da literatura, eu não conheço, se tiver me avisa, mandem nas mensagens, mas eu não conheço um autor tão perfeito na poesia em relação, como é Augusto dos Anjos, para falar de ciência. O cara, ele é genial. Tá? Se tiver um outro, me avisa. Talvez eu não conheça. Beleza? A gente não conhece tudo. Mas Augusto dos Anjos é simplesmente perfeito em relação a isso. Tá? Vamos embora? Aí nós temos aqui, ó. Peguei para vocês fragmentos do livro Os Sertões. Eu procurei o meu livro Os Sertões, só que tá cheio de livro lá em casa. E aí, eu não achei, mas eu ia trazer o meu livro Os Sertões, está todo marcadinho, eu ia mostrar para vocês a capa dele. Mas vocês conseguem baixar o livro na internet, é uma leitura muito gostosa, tá? Os Sertões é muito, muito, muito interessante. Então, olha lá. A Terra. Então, o livro é dividido em 3 partes, né? A Terra, o Homem e a Luta. A Terra é uma descrição que ele faz bem detalhada do solo, né? Em especial do solo do Nordeste, da cidade de Canudos, né? Da Bahia, do interior da Bahia. A Luta é a segunda parte, o Homem é a segunda parte, né? Ele faz uma descrição do sertanejo. Tá? E a terceira parte é a luta, a batalha de Canudos. Beleza? Vamos lá. Então, a Terra, em que descreve detalhadamente a região, sua geologia, seu clima e seu relevo. Atenção, Daniel, professor de geografia, estará aqui. Vamos marcar uma live misturando pré-modernismo, né, Os Sertões, ou algumas obras que tratem o aspecto geográfico, geológico da literatura brasileira. Meu parceiro Daniel, meu diretor lá do Ginásio Pernambucano, Cabugá, bora fazer essa parceria aqui com geografia e literatura. O Homem, descrição do sertanejo. Tem uma frase linda, eu coloquei para vocês. Vocês vão ver quando ele diz: o sertanejo é antes de tudo um forte. Isso é de uma poeticidade show. Vamos lá. O Homem, em que faz um elaborado trabalho sobre a sobre a etnologia brasileira, a gênesis dos mestiços, a ação do meio na formação das raças. Nesta parte, introduz a figura mística de Antônio Maciel, o famoso Antônio Conselheiro, né? E aí tem todo um misticismo ao redor desse personagem. E por fim, a luta, o massacre, né? Para mim, a parte mais pesada do livro. Sem dúvida, é a parte mais pesada do livro. Olha lá. Em que relata o conflito, neste ponto, a denúncia das barbaridades no dia a dia dos seus acontecimentos. Bom, e aí a gente vai ler agora, tem aí um fragmento para vocês verem, um fragmento da parte, da primeira parte do livro, né? A Terra, olha lá.
Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em muda. Chove, o clima, né, muda por completo. Né? Tanto é que a temperatura, né, eu não sei explicar esse fenômeno geográfico, meu amigo o professor Daniel deve saber, mas assim, durante o dia faz muito calor, à noite cai a temperatura, fica um friozinho gostoso. Né? E ele cita com detalhismo exatamente essa mudança climática com a chegada da chuva. Né? O que antes é seco, árido, muda com a chegada das chuvas. Tá de olho aí, tela cheia para vocês verem. Os vales secos fazem-se rios. Insulam-se os cômoros escalvados, repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os os grotões escancelados, e disfarça a dureza das barrancas, e arredonda em colinas os acervos de blocos disjungidos, de sorte que as chapadas grandes, entremeadas e com vales, se ligam em curvas mais suaves aos tabuleiros altos. Interessante. Veja aqui, como bom jornalista, o Euclides da Cunha ele é minucioso nos detalhes. Beleza? Segunda parte é o homem. Isso aí é maravilhoso. Vejam, gente. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa frase do Euclides da Cunha, que tornou clássica, é maravilhosa. Porque o sertanejo, antes de tudo, um forte, é aquele que, até onde ele pode, ele aguenta. Né? Isso me lembra aquela música... Eu não sei quem é a música, eu não sei se é de Luiz Gonzaga, não sei. Mas é um forró que todo mundo conhece, que ele diz assim... Segunda vez já que eu cito Luiz Gonzaga hoje, né? É aquela música que diz assim: a vida que só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão, né? Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara, né? Enquanto a minha vaquinha tiver no couro e no osso e puder com um chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficar por aqui, que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outros cantos não para, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Ou seja, eu só deixo o meu cariri, só deixo minha terra, mas no último do limite do último, quando não tiver mais opção. E eu acho isso muito forte, muito emblemático. Né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Mari, Zé Ramalho. Olha aí, nada como, né? Só competente. Zé Ramalho. Sabe o nome da música? O último pau de arara de Zé Ramalho. Gente, é perfeito. Né? Então, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque ele vai lutar até, né? Como não se lembrar de Morte e Vida Severina, né? Aquela história linda do Severino retirante. Gente, dá pra gente fazer um diálogo bem legal entre esses textos literários. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muito Severino, que é santo e romaria, dar então de me chamar o Severino de Maria. Né? Então é um outro personagem emblemático da nossa literatura que fala da seca e de suas consequências. Se a gente for falar de sertanejo, de seca, de sertão, a gente vai emendar com Graciliano Ramos, com Raquel de Queiroz, né? Com Vidas Secas, com a família de Fabiano. Né? Então acho que tudo isso dialoga. Mas assim, a primeira obra dentro do universo da literatura brasileira que vem tratar o sertão, o sertanejo, com essa riqueza de detalhes, vai ser Os Sertões. Sem dúvida, esse cara, que é o Euclides da Cunha, influenciou todo esse pessoal que eu citei. Gente, deixa só uma observação aqui. A gente teve um pequeno problema com o pessoal de Libras. Vocês perceberam, né? Que saiu aqui do cantinho da tela o pessoal de Libras. Mas a gente já está providenciando, né? Hoje não volta. Eita, infelizmente hoje não volta, mas... Hoje na minha aula não, mas nas próximas aulas haverá. Não haverá? Pronto. Então, pessoal de Libras, por hoje tivemos um problema, alguma coisa técnica aqui, tal, mas a gente já está resolvendo para o próximo encontro, que é amanhã, com o Fera da Matemática, professor Walter. De olho na sua tela, vamos ver. O homem, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável. Olha que legal. A beleza, né? A plástica impecável. O desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo. Veja, comparado à figura do Quasímodo, a figura monstruosa do Quasímodo. Ó, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos.
o andar sem firmeza, sem prumo. Por que anda sem firmeza? Por que anda sem prumo? Por que anda desengonçado? Tem uma denúncia social sendo feita aqui. Né? A falta da água, a falta da alimentação, a pobreza, a situação de miserabilidade. Né? Gente, como não gostar de literatura? Né? Isso é perfeito. Ó, o andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. É como se os membros estivessem, né, meio que soltos, desarticulados por causa da fraqueza. Agravam a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade indeprimente. Então, é um pouco, né, da visão que Euclides da Cunha, mais realista possível, traz dentro da obra. Esse livro, que é muito mais uma obra sociográfica, né? Se é que existe esse nome, é uma obra que ultrapassa os limites da literatura, né? É uma obra de caráter social gigantesca mesmo. Tá? Por fim, a luta. Olha lá. Concluídas as pesquisas dos arredores e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Depois do exército, né, fazer o massacre na cidade, pegaram os corpos, né? A cena é essa mesmo, tá, gente? Decapitaram-nos, ou seja, tiraram a cabeça. Queimaram os corpos, alinharam depois nas duas bordas da estrada as cabeças regularmente espaçadas, fronteando-se, ou seja, uma cabeça de frente para a outra. Vê que cena, gente. Faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e golmãs multicores, selins, cinturões, capes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas. Depois do massacre, pegaram e recolheram os corpos e ainda cortaram as cabeças. Então, é aí que impressiona o Euclides da Cunha, né? Ele foi para noticiar, ele era jornalista, e ele encontra o massacre de Canudos. Sugestão de leitura, Os Sertões de Euclides da Cunha, para essa quarentena. Você vai estar em ótima companhia. Beleza? Saindo do Euclides da Cunha, a gente vai para o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do genial Lima Barreto, a história do Major Policarpo. E é interessante aqui a gente falar, meu tempo está acabando, mas é interessante a gente falar que o Major Policarpo, ele tem um nacionalismo um tanto diferente lá dos românticos, né? Enquanto lá eu tenho o nacionalismo ufanista idealizado, o nacionalismo do Policarpo Quaresma é um nacionalismo crítico. Beleza? Olha lá. E aí alguns historiadores, alguns críticos da literatura dizem que esse nacionalismo, essa criticidade foi herdada, influenciada lá do Machado de Assis, lá do realismo, da criticidade machadiana. Eu não duvido, não. Acho que todo escritor pós-Machado, direto ou indiretamente, bebeu na sua fonte, né? Bebe na fonte machadiana. Tá na sua tela, né? Vamos lá. Trecho aí de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fosse. Em que lhe contribuiria para a felicidade de saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restavam disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou à loucura, uma decepção. E a agricultura? Gente, por que ele cita o tupi? Na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Major Policarpo, completamente apaixonado, né, um nacionalismo amante exagerado da pátria, ele escreve uma carta ao governo pedindo para a gente voltar a falar o tupi, né? Deixar de falar o português influenciado lá de Portugal e volte a falar o tupi. Isso gera nele a imagem de um louco, né? Daí essa criticidade muito grande dentro da obra, beleza? Estão pedindo para eu correr, eu tenho que falar agora de Augusto dos Anjos, de Monteiro Lobato ainda, e depois Augusto dos Anjos. A gente conhece Monteiro Lobato no universo da literatura infanto-juvenil, né? Nos personagens caipira, né? E a gente vai conhecer hoje um outro Lobato contista. E aí eu queria indicar para vocês um conto de Lobato, que é um conto bem polêmico, que é Negrinha. E aí existe uma discussão, que não cabe para esse momento, de um Lobato possivelmente racista. Mas será que ele foi? Será que ele não foi? Alguns dizem que ele é a representação de uma época, né, fruto de uma aristocracia, de um processo cultural, etc.
Mas vamos ler um pouco de Negrinha, ok? Senão a gente não sai daqui, olha lá. Negrinha, publicado em 1920, segundo especialistas em Lobato, reúne o melhor em sua obra de literatura não infantil. Porque a gente sabe que ele também tem a literatura infanto-juvenil, né? Aqui é uma exceção a isso, tá bom? São 22 contos, alguns são de sua fase atormentada antes de viajar aos Estados Unidos. São Negrinha, o jardineiro Timóteo, o colocador de pronomes, etc, etc. A gente vai ler só um trechinho aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Tem, ó. A capa do livro é essa. Beleza? Negrinha, mostra em tela cheia aí, ó. Show de bola. E vamos ler um pouquinho em relação ao texto. Negrinha é narrativa em terceira pessoa, impregnada de uma carga emocional muito forte. Sem dúvida alguma é um conto invejável, porque Lobato era um cara muito preocupado com as questões linguísticas, né? O cara não errava a língua portuguesa não, tá? Ele era preocupado exatamente com a parte gramatical, tá? Tanto é que a gente vai ver uma crítica muito forte de Lobato em relação ao modernismo, né? A gente vai ver isso mais à frente, tá bom? De olho na sua tela, pra gente ver, olha lá. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava. E seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Dona Inácia era viúva sem filhos e não suportava choro de crianças. Se Negrinha, bebezinho, chorava nos braços da mãe, a mulher gritava: "Quem é a peste que está chorando aí?" A mãe, desesperada, abafava o choro do bebê e, afastando-se com ela para os fundos da casa, torcia-lhe beliscões desesperados. E aí a gente vê que Lobato tem, né, nessa discussão, uma temática racista, né? Algumas palavras que são consideradas racistas, mas aí há uma discussão, cabe a gente ler, pesquisar, né? Não dá tempo de fazer tudo isso aqui hoje, claro, mas desse possível racismo na obra de Monteiro Lobato, lembrando que racismo é crime no Brasil, beleza? Vamos lá, para encerrar, Augusto dos Anjos, como eu coloquei aí para vocês em tela cheia, olha lá, o átomo e o cosmos. Augusto dos Anjos é o cara que vem trazer essa mistura, né, de ciência, elementos. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Gente, vê a carga de determinismo. O homem que nasce entre feras sente a necessidade de também ser fera. Isso é uma carga de determinismo fantástica, gigantesca. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Olha a crítica à essência do ser humano. Aquilo que o ser humano realmente é. Ó, se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos, poeta paraibano, escreveu apenas um livro chamado Eu e Outros Poemas, que é fantástico e eu sugiro a leitura. Beleza? Passeamos pelos principais autores do pré-modernismo. Eu tenho mais 5 minutinhos, 4 minutos e meio, e a gente vai agora responder as perguntas. Vamos falar, Diego, sou Diego, estou nos Estados Unidos. Show de bola, Diego! Python, acho que é Utah, né? Assistindo a aula de literatura e gostando muito. Valeu, cara! Se cuida, pelo amor de Deus, Estados Unidos o negócio tá complicado, né? Se cuida. Fala comigo no Instagram depois, viu? Valeu, coisa boa. O pré-modernismo não é considerado escola literária por faltar caráter de arte, não. Pré-modernismo não é uma escola literária, é considerada uma escola literária, porque além de representar um período de transição, nós temos autores que cada um tem um viés diferente do outro. Eu mostrei para vocês. A forma de Euclides da Cunha é uma, a forma de Augusto dos Anjos é outra, de Lobato é outra. A gente não tem ali meio que uma ideologia, todo mundo levantando a mesma bandeira, apesar de ter algumas características em comum. Tá? Pré-modernismo só existiu no Brasil, gente. Esse termo pré, dá a ideia de preparar alguma coisa, então antecedendo alguma coisa, tá bom? Mas tem uma literatura perfeita, sim. Tem textos maravilhosos, autores geniais, a gente viu isso hoje. Quais as principais obras de 5 escritores de pré-modernismo? Então, a gente viu, né? Os Sertões de Euclides da Cunha, Canaã de Graça Aranha, Eu e Outros Poemas do
do Augusto dos Anjos, já é o cansaço. Augusto dos Anjos, o outro que a gente viu, Triste Fim de Policarpo Quaresma, e eu sempre sugiro os contos do Monteiro Lobato, tá? Sempre sugiro. Alguns dos escritores pré-modernistas participam do período modernista, sim. Sim, Graça Aranha foi um dos divulgadores, né, da Semana de Arte Moderna, e Monteiro Lobato foi bastante crítico em relação ao modernismo. Ele participa também, a gente vai ver isso na aula de Semana de Arte Moderna. Beleza? Tanto é que ele escreve um artigo, né, contra a obra da exposição da Anita Malfatti, né? Alguns dos escritores pré-modernistas participam. Se a Semana de Arte Moderna marca o início do modernismo? Sim. Didaticamente falando, sim. 1922. Teatro Municipal de São Paulo. Qual o nome do livro escrito por Lobato antes dele ter definitivamente traços pré-modernistas? Olha, Lobato, o nome do livro dele... Não, eu não lembro. O nome do livro não, mas o que Lobato... A força de Monteiro Lobato no Brasil é a literatura pré-modernista e a literatura infanto-juvenil. E a temática do racismo que é discutida na academia. Tá? Agora tem um livro dele que é Reinações de Narizinho, muito bom. Tem Caçadas de Pedrinho, tá? Enfim, teve um que eu esqueci, eu acho que é esse que você está falando. Se alguém lembrar, põe aí, eu esqueci o nome do livro. Vamos lá, pergunta 8. É do personagem interiorano. Esqueci agora. Pergunta 8. A política foi importante para o pré-modernismo ou o período do café com leite foi prejudicial a isso? Pelo contrário, a política foi de extrema importância, sim, porque os escritores se baseiam, inclusive, no ciclo, por exemplo, do café com leite, né? Da política do café com leite. Como a política não seria importante? Você pega a Guerra de Canudos, a Revolução de Canudos, e a partir daquilo sai um clássico, né? Que é Os Sertões. Então, política e história influenciando diretamente na produção artística. Diretamente. Isso aconteceu em todos os movimentos estéticos. Boa tarde, professor. Meu nome é Hudson, do EREM Professor Arnaldo Carneiro Leão. O senhor poderia me explicar o que foi o ciclo do cangaço? Mande um abraço para Maranguapium. Alô, galera de Maranguapium. Já tomei uma por aí, viu? Maranguapium, já tomei uma por aí. Olha, pode falar que tomou uma? Pode, né? Não. Olha lá. A questão do ciclo do cangaço. Eu vou falar do ciclo do cangaço, mas assim, não tenho tempo de falar isso hoje que eu estou tirando as dúvidas. Por quê? Porque a gente vai falar isso na literatura de 1930. A gente vai falar não só do cangaço, dessa relação do fim do cangaço para cá, até a chegada, 2 minutos, estão me dizendo ali, até, por exemplo, a questão do cacau com Jorge Amado. Então a gente vai fazer esse cronograma histórico. Já tem essa aula pronta para vocês. 10. Boa tarde, sou Leandro de Caruaru. Eita, é bom demais, viu? Quero que o senhor explique resumidamente a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi exatamente o massacre que aconteceu por parte dos militares no interior da Bahia, numa cidade chamada Canudos, e para lá foi enviado o Euclides da Cunha para noticiar. Só que ele ficou assustado com o que ele viu e fez, a partir dali, o livro Os Sertões. Meu nome é Paulo Dornelas, da cidade de Olinda. Tamo junto. Minha pergunta é, se o pré-modernismo não é uma escola literária, ele se caracteriza como o quê? Já disse isso. Período de transição, período de mudança. Vamos lá, uma dúvida sobre autores dos anos, se não vai dar tempo. Diego dos Estados Unidos. Assistindo, gostando muito. Maria Eduarda. Ótimo. Qual a maior diferença de parnasianismo e simbolismo? Parnasianismo, a forma, a métrica, mitologia grega, a arte pela arte, simbolismo, o misticismo, a musicalidade, né? As aliterações e assonâncias no poema. Tá? Outra coisa, a objetividade parnasiana cai fora lá no simbolismo, que é subjetivo. O simbolismo é influenciado diretamente pelo romantismo. Eu tenho 10 segundos para encerrar. Agradeço a você, as aulas de hoje terminaram. Voltamos em uma outra oportunidade com linguagem, literatura e redação. Amanhã tem professor Walter. Cheiro, obrigado, foi massa.